noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia que Ele nos concede de estar na presença dEle, de estar nessa casa. Já virou clichê eu falar que eu amo este lugar, né? Mas eu amo de verdade essa igreja. Tenho orado pela igreja Pazgel, tenho orado pelos pastores desta casa. Eu tenho certeza que a igreja Pazgel vai ser um referencial nessa cidade, aqui neste bairro. Amém? E eu queria ler uma palavra simples para os irmãos. Se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Versículo, vou ler do 1 ao 4. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. O título diz: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Somente até aqui. Essa é uma passagem que eu medito algumas vezes, e todas as vezes que eu medito nessa passagem, o Senhor ministra algo novo ao meu coração. Nós sabemos que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria, ele era um homem de poder, ele era um homem de autoridade. E porém a Bíblia fala que ele era leproso. Nós sabemos que uma pessoa leprosa naquela época, ela tinha que ser excluída da sociedade, não podia andar junto com os demais, porque a lepra era uma doença contagiosa. E Naamã, possuído por essa doença, talvez ele tinha vergonha da sua doença, talvez ele tinha vergonha de exibir isso, devido ao seu poder, devido à posição social que ele tinha. Talvez, se as pessoas soubessem que Naamã era possuído de uma lepra, ele perderia o seu respeito, ele perderia o seu posto, as pessoas não passariam a olhar ele como um general, como deveriam olhar. Só que, quando eles voltaram da Síria, ele trouxe uma menina para ser escrava da sua esposa. E a Bíblia não diz muito sobre essa menina, não diz o nome dela. Acredito eu já li alguns estudiosos dizendo que ela tinha cerca de 15 anos de idade, era uma adolescente. E trouxe essa menina para ser escrava da sua esposa. E levou para a sua casa. E quando eu comecei a pensar, na situação dessa menina, eu achei algo bem interessante. Por quê, irmãos? Porque imagina comigo, essa menininha, ela foi tirada do seu lugar, foi tirada da sua cidade e foi levada como escrava para um outro lugar, para morar na casa de uma pessoa que tinha lepra, para prestar serviços para aquela senhora. Então, ou seja, ela foi tirada da sua zona de conforto para morar num lugar onde tinha um homem que tinha uma doença contagiosa e talvez ela não queria estar ali. Talvez ela não gostaria de estar ali porque talvez ela sentia medo de pegar lepra, talvez ela sentia medo do que o futuro estava reservando para ela. Mas só que ela poderia reclamar, ela poderia fazer diversas coisas, mas ela preferiu ser profeta. Ela preferiu ser profeta na onde ela estava. E quando eu li essa passagem, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que muitas vezes nós não estaremos no lugar onde nós queremos estar. Muitas vezes nós estaremos no lugar em que Deus quer que nós estejamos. E basta que no lugar em que Deus quer que nós sejamos também profetas. Essa menina foi o que ela fez. Ela não estava no seu lugar de origem, ela não estava onde ela queria estar, mas ela foi profeta. Ela disse: se o meu Senhor fosse para Samaria, até o profeta, quem era o profeta contemporâneo da época era Eliseu, se ele fosse até o profeta, ele ficaria curado. E Naamã acreditou nessa palavra. Só que Naamã, antes de ele ir até o profeta, ele foi até o rei. Ele foi até o seu rei e pediu que o rei escrevesse uma carta para o rei de Samaria. Ele catou essa carta e foi levar para o rei de Samaria. Só que não tinha sido lá que a menininha tinha profetizado para ele. Ela disse para ele ir até o profeta, só que Naamã foi até o rei. Ou seja, muitas vezes
Deus fala conosco, Deus ensina para a gente, Deus mostra o caminho e nós vamos para o caminho errado, nós vamos para o caminho diferente, não aceitamos a ordem do Senhor, queremos ensinar Deus a fazer o milagre. Se Naamã fosse direto até o profeta, ele teria evitado uma situação inusitada que acontece. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver que quando Naamã apresentou aquela carta para o rei da Síria, para o rei de Samaria, o rei de Samaria, ele ficou, como eu posso dizer, espantado, e disse: quem você pensa que eu sou para curar-te? E a Bíblia vai dizer que ele tirou sua roupa e ficou nu. Foi uma situação inusitada. Talvez Naamã poderia ter evitado isso, se ele tivesse cumprido a ordem da profeta, de ir até Eliseu. Porém, o texto vai decorrer, e posteriormente, Naamã, ele aceita a ordem, ele, com a ajuda dos seus amigos, ele vai até o profeta Eliseu. Só que chegando lá no profeta Eliseu, Geazi atende a porta. Acredito que Naamã chegou lá, bateu. Geazi chegou, recebeu Naamã, recebeu os seus soldados e foi até o profeta Eliseu e falou assim: Eliseu, Naamã está aí na porta e ele quer ser curado. A ideia de Naamã era que Eliseu saísse ali naquele momento e estendesse as mãos sobre ele, orasse por ele e ele fosse curado daquela lepra. Mas só, irmãos, que Deus não trabalha da forma que nós esperamos, porque os planos e os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Deus, ele tem uma visão macro das nossas vidas. Muitas vezes nós desejamos algo, nós esperamos algo, imaginamos que vai acontecer algo de uma determinada forma, mas os caminhos do Senhor são totalmente diferentes. E é isso que eu tenho aprendido a viver nesses dias, a descansar, a entregar nas mãos do Senhor os nossos caminhos. Por exemplo, eu estou segurando este microfone aqui, se eu soltar ele vai cair. Se eu soltar ele vai cair, se eu abrir as minhas mãos ele vai cair. E o que nós devemos fazer? Paulo, o que está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nós temos que chegar na presença do Senhor de mãos abertas. Nós temos que chegar na presença do Senhor de mãos abertas, de coração aberto, para que Deus opere o milagre da forma que Ele quer operar. Se hoje nós estamos aqui com um número reduzido de pessoas, é porque são para essas pessoas que Deus tem segredos, são para cada um de vocês que Deus tem segredos, para que vocês saiam daqui e multipliquem essa palavra para os seus familiares, para as pessoas que estão ao seu redor. E posteriormente essas pessoas se acheguem até a casa de Deus, essas pessoas se acheguem até a igreja de Deus. E Geazi vai dar ordem e fala para Eliseu que Naamã está lá, e Eliseu fala assim: olha, tudo bem, vai lá, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou espantado, falou assim, talvez, conjecturando, Naamã falou assim: poxa, eu sou o chefe do exército do rei da Síria, eu sou um homem importante, ele não pode vir aqui estender a mão sobre mim e eu ficar curado? Por que eu tenho que ir mergulhar no Rio Jordão? O Rio Jordão, trazendo para o nosso dia de hoje, acho que podemos comparar ao rio Tietê, era um rio muito sujo, muito poluído. E Naamã vai dizer assim: olha, não são as águas, eu não vou me recordar agora, mas ele vai citar o nome de 2 rios mais puros e mais limpas para eu mergulhar lá. Ele ainda continuou querendo ensinar Deus a fazer o milagre. O profeta já tinha dado uma nova ordem para ele mergulhar no Rio Jordão, e ele continuou ensinando Deus a fazer o milagre. E ele quis ir embora, mas os amigos dele insistiram, falaram: Naamã, nós já viemos até aqui. Nós viemos até aqui, é burrice a gente voltar. Já que nós percorremos metade do caminho, vamos até o final. Aí ele pegou, acertou a ordem e foi, irmãos, até o Rio Jordão. Mas só que eu acho que o maior desafio de Naamã não era mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Acredito que o maior desafio de Naamã era tirar as suas vestes, tirar as suas roupas. E as pessoas que estavam ali próximo àquele rio, ver as suas lepras, ver as suas fraquezas. E é assim que somos nós. Muitas vezes nós temos medo de demonstrar as nossas fraquezas para Deus. Nós temos medo de confessar as nossas fraquezas para Deus. Porque nós temos medo, vergonha do que o irmão da direita, do que o irmão da esquerda vai pensar de nós. Mas eu quero te dizer uma palavra, nesta noite que vem dos céus: Deus não tem problema com as suas fraquezas, Deus não tem problema com as minhas fraquezas. Basta que nós aceitamos a ordem de Deus, mergulharmos no Rio Jordão, para sairmos curados da nossa lepra, das nossas fraquezas. E foi o que aconteceu. Quando Naamã deu o 7º mergulho, ele levantou daquele rio limpo, ele levantou daquele rio totalmente curado da sua lepra, e ele foi até o profeta para agradecer ele. Ele disse: olha, me dá um pouquinho dessa terra, porque eu vou levar para a minha terra, e chegando lá, eu vou estabelecer o teu reino, e aquele povo vai saber que só o seu Deus é o Deus verdadeiro. Que nós saímos daqui com essa palavra: só o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Não podemos nos conformar com este mundo, não podemos nos conformar com a situação da igreja hoje. Nós temos que orar, buscar, mergulhar no Rio Jordão, porque Deus tem coisas muito mais a fazer na minha e na sua vida e na igreja Pagiel, em nome de Jesus, amém?